Chegou a hora da verdade. Rolou projeção ou não com essa técnica radical? Olha, eu vou contar para vocês que não rolou não. E eu tentei, mas foi muito difícil. Eu vou te contar por quê, o que aconteceu. Primeiro que eu fiquei ao total em jejum até a hora que eu fui me deitar e comecei a praticar as técnicas, ali já tinha mais ou menos umas 78 horas de jejum. E começou a alterar o meu corpo. Até 72 horas eu fui, até 75 horas eu fui bem, mas ali já não estava tão bem. Não conseguia uma tranquilização mental, é como se a minha mente, se eu ficasse pensando demais, não conseguia relaxar, não conseguia me concentrar, mas ao mesmo tempo que eu não conseguia concentrar, eu também não conseguia relaxar o suficiente, nem sequer para dormir. Então, dormi poucas horas, fiquei super alerta, mas não alerta num bom sentido, quase como uma insônia, era mais ou menos a sensação, não desagradável, não negativa, mas era mais ou menos o efeito, a minha mente não acalmava. Depois, eu fui trabalhar com energia, consegui sim trabalhar com energia, mas eu não percebi absolutamente nada especial. Até me incomodou um pouco o fato do meu corpo não estar no meu normal, e eu então ter que focar na energia, incomodou um pouco, ou seja, criou algum obstáculo, ficou um pouco mais difícil. Mas eu fiz perfeitamente, mas não foi especialmente mais sensível, especialmente mais expandida a energia, especialmente mais intenso, não foi. Aí eu apliquei duas técnicas, uma delas foi a técnica do relaxamento, seguida da técnica da autovisualização, em que a gente se posiciona em outra posição no ambiente, que normalmente é uma técnica que funciona muito bem para mim. Fiz por algum tempo, mas não caminhar, não ia adiante. Então eu pensei, caramba, né? A técnica tão intensa, radical, ficar em jejum tanto tempo para conseguir benefícios supostamente espirituais, parapsíquicos, talvez para algumas pessoas funcionem. O Wagner fez também a técnica, pelo mesmo número de horas que eu. Na verdade, ele fez por umas 2, 3 horas a mais que eu, porque despertou-se ou levantou um pouco mais tarde. Mas os efeitos para ele foram idênticos. Não conseguiu sair do corpo, quando não conseguia mentalizar, concentrar, quando conseguiu, já acabou apagando, então foi mais ou menos isso. Nós dois tivemos aceleramento dos batimentos cardíacos, ou aceleração, não sei como é que fala, mas aceleração dos batimentos cardíacos, o que obviamente dificulta. Se os seus batimentos cardíacos estão num nível mais alto, você já está com um pouquinho de estresse a mais, e mesmo quando está dormindo, a gente sente esse estresse a mais. Então, se está um pouquinho com esse estresse a mais, já não funciona normal, legal, igual para a saída do corpo. Por isso é que tem que ser um relaxamento muito profundo. Às vezes a pessoa tem que sair fazer uma caminhada durante o dia, e são uma série de fatores que estão à volta ou para além da técnica de saída do corpo, que vão determinar se a técnica vai funcionar ou não. Por isso que às vezes funciona e às vezes não funciona. A outra coisa que aconteceu é que eu senti que o jejum agravou a minha alergia. Alergia que eles falam aqui de hay fever, que é alergia ao pólen. Agora começou, porque estamos aqui com muitas flores, está muito lindo, por sinal, mas por causa disso, agravou a alergia. Eu fui buscar um pouco sobre isso na internet, todo mundo fala que o jejum reduz a alergia. Talvez reduza algum tipo de alergia, mas para mim não reduziu, não. Então, durante a noite, é que a alergia ficava pior, mais difícil, e isso também não me permitiu sair do corpo. Tudo bem, eu tinha ali o panetone me esperando em cima da mesa. Tinha. E dormi pensando nele para fazer a técnica direitinha. Mas, como eu não conseguia relaxar, eu dormia 1 hora, me despertava mais um pouco, eu não consegui chegar naquele momento ideal das ondas cerebrais, em que a gente está naquele nível delta ou teta, e que a gente consegue manter a lucidez, apesar do corpo estar super, metabolismo super baixo, com as ondas cerebrais com baixa atividade. Então, não foi dessa vez. E eu acho que agora, a próxima vez que eu fizer essa técnica, e vou voltar a fazer algum dia, mas já não vou nem me preocupar mais com qualquer efeito espiritual, energético, porque não rolou, não colou. Não me parece ser aquela técnica perfeita, ideal para isso. Você já tentou alguma vez?
Se não, você me conta como é que foi. Eu já falei aí que quem for tentar a técnica, o determinado são 72 horas. Para você fazer 72 horas, você tem que saber que você está em condições. E também, se você começa a se sentir estranho, ou estranho, volta para trás, né? Para. Só que para parar, se você fez, por exemplo, 48 horas, já não pode parar de qualquer jeito, não. Tem que saber o que, que vai comer primeiro, o que, que vai comer depois. Estuda um bocadinho sobre isso, porque isso para mim foi o mais complicado. Voltar a comer foi mais complicado do que parar de comer. E eu diria que quem sabe essa técnica associada com alguma outra coisa, se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma maratona de ovos, quem sabe? Maratona tipo 15 ovos por dia, bem feita, longa, quem sabe? Tipo o dia inteiro, movendo energia. Mas como eu não estive, porque eu estive trabalhando, estou aqui no meu dia a dia normal, então foi assim que aconteceu. Conta para mim se você já tentou alguma técnica radical. Essa não é a única, não. Tem outras. Conta para mim qual que você conhece, se você já tentou, se já fez alguma vez o jejum, como é que funcionou para você. E o jejum que eu estou a falar é água só, né? Ou um chazinho daquele infusão, camomila, sem açúcar, obviamente, e esse foi o tipo de jejum que eu fiz. Muito bem, vamos ver agora os efeitos físicos que isso vai trazer ao longo desses dias. Um grande abraço para você. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para a gente conversar ao vivo. Todo o contexto que gira em torno da técnica para sair do corpo, para a gente ter bom resultado. É um estudo muito complexo, muito profundo, é um estudo muito detalhado, e eu quero, então, ajudar você a ver esses ângulos, porque às vezes só a técnica não basta. Nós queremos ver e entender além. E eu vou aqui batendo papo com você. Obrigada, viu? Então, eu queria compartilhar aí esse momento da minha aventura e como é que foi tudo isso. Um grande abraço. Tchauzinho.